Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo a si e, naturalmente, a Sra. Ministra e a Senhora e os Srs. Secretários de Estado, desejando um bom ano e também um ano profícuo de trabalho nas matérias que a Sra. Ministra tutela, que se revestem de grande importância, particularmente na área da cidadania e igualdade, que são áreas que eu acompanho com maior acuidade. Sra. Ministra, ouvimos-la com muita atenção. Nós tivemos conhecimento ontem de um relatório da primeira avaliação da aplicação da Convenção Europeia sobre a violência contra as mulheres em Portugal, sobre a aplicação da Convenção de Istambul no nosso país, elaborado com base em dados recolhidos até outubro de 2018. E, de facto, esse relatório nós ainda não o podemos esgrimir detalhadamente, porque só tivemos acesso a ele ontem, mas traz-nos aqui um conjunto de alertas que, no fundo, não constituem muita novidade, Sra. Ministra, porque esses alertas também já vinham sendo denunciados, quer pela Assembleia da República, nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD, quer também pela equipa disciplinar de análise retrospectiva do homicídio em contexto conjugal. Invariavelmente, as recomendações de uns e de outros são muito próximas e algumas delas já têm algum tempo e já podiam ter feito, na nossa opinião, algum caminho. Temos que esse relatório nos diz que existe uma baixa taxa de condenações que contribuem para uma baixa taxa de denúncias e que naturalmente constitui um clima de impunidade que não é bom nem para as vítimas e naturalmente que é melhor olharmos com muita atenção para estas questões. Depois, Sra. Ministra, a questão da proteção às vítimas, e sei que tem feito, e disse mesmo aqui, que tinha dado alta prioridade ao aumento da Rede Nacional de Apoio e Proteção às Vítimas, mas este relatório também nos diz que todo o processo coloca as vítimas expostas novamente a um processo de revitimização. Depois, a descoordenação entre os vários serviços públicos e intervenientes, nomeadamente, o relatório fala especificamente a descoordenação entre os tribunais de família e os tribunais criminais quando há menores. E, portanto, só para dizer que nós demos uma vista de olhos nos relatórios, mas aquilo que mais gostaríamos de dizer é que não nos surpreende as recomendações que lá vem. Aliás, a equipa de análise retrospectiva do homicídio em contexto conjugal tem sido muito clara nas recomendações que tem dado. Nós tivemos a ocasião de ouvi-los na Comissão em março de 2018, já tinham produzido então 2 relatórios e na altura questionámos que encaminhamento é que tinha sido dado às recomendações que formularam. Naturalmente que a equipa nos disse que foram dirigidas às entidades competentes e agora, 10 meses passados, Sra. Ministra, tivemos de novo a oportunidade de os ouvir aqui recentemente quanto ao seu 5º relatório, que reporta um caso que a todos nos deve fazer refletir, porque foi uma mulher que foi vítima foi assassinada e que pediu durante 98 dias ajuda sistemática aos poderes públicos e nós, o sistema, não teve como ajudar essa mulher. E isso deve-nos fazer refletir. De todos os relatórios produzidos pela equipa, houve várias conclusões. E eu perguntar-lhe à Sra. Ministra, porque já passaram 10 meses, há um ano atrás eu disse aqui à Sra. Ministra que o Governo teimava em usar muito a violência doméstica como parangona e como arma de propaganda política. Na altura a Sra. Ministra ficou muito incomodada, mas o que é facto é que nós, passado de 10 meses de haver específicas recomendações sobre esta matéria, verificamos que o Governo não tem dado o melhor encaminhamento às mesmas, nomeadamente ao nível intervenção dos elementos da formação, aliás, dos oficiais de justiça, das forças de segurança, que a Sra. Ministra aqui falou, que intensificou. Eu ia lhe perguntar em concreto, Sra. Ministra, quantas ações de formação? A Sra. Ministra da Justiça ontem disse em declarações públicas que, de facto, aumentaram os números oficiais que nós temos conhecimento, que nos foram até remetidos numa resposta pelo Ministério da Justiça a uma pergunta que foi feita pelo nosso grupo parlamentar. Verificamos que as ações quanto aos magistrados judiciais desintensificaram-se. E mais, Sra. Ministra, o conteúdo das formações também nos deixa muito a desejar. Há formações que têm
e eu até tenho aqui, também surgiu no âmbito de uma resposta que nos foi dada pelo Governo, há formações que têm como nome o direito, o amor e o direito. E aquilo que o grupo parlamentar do PSD tem percepcionado é que muitas das vezes as formações não se adequam àquilo que os intervenientes na situação precisam, nomeadamente os advogados, os oficiais de justiça. Muitas das formações existentes não correspondem àquilo que interessa, e a própria equipa multidisciplinar disse exatamente isso aqui. E depois, Sra. Ministra, temos aqui uma questão que eu gostava de lhe perguntar, é relativamente à aplicação do artigo 29A, as medidas de proteção à vítima, que foi também uma questão muito aqui colocada, que também vem reiterada no relatório, que foi aqui uma questão muito colocada. Esse artigo diz que logo que haja denúncia devem ser tomadas de forma urgente quer medidas de proteção à vítima e a promoção de medidas de coação relativamente ao arguido. Aquilo que temos verificado é que este artigo não está a ser aplicado. Pelo menos em todos os casos, não direi em todos os casos que isso acontecerá no país todo, mas em todos os casos que foram objeto de análise pela equipa, nenhum deles verificámos que este artigo foi aplicado. Este artigo foi editado em 2015 à Lei da Violência Doméstica e a responsabilidade política pelo seu cumprimento já é totalmente deste Governo, Sra. Ministra. E, portanto, haveria que fazer aqui um forcing nesta situação de as entidades intervenientes, os magistrados, as forças de segurança estarem naturalmente com disponibilidade, com formação para o cumprimento deste artigo que não se verifica. E depois, a Sra. Ministra disse aqui que também tinha feito, tem dado uma prioridade ao aumento da rede nacional, que em 2018, salvo erro, foi um número que temos 211 casas-abrigo, foi isso, não sei. Pronto. Gostava que a Sra. Ministra concretizasse esses números, quantas casas de abrigo e onde exatamente, Sra. Ministra, porque eu pergunto... Onde abriram novas. Exatamente. Onde abriram novas, Sra. Ministra. E eu pergunto, porque a Sra. Secretária de Estado, e bem, tem priorizado o alargamento desta rede, tem assinado inúmeros protocolos, eu sei que isso corresponde à perspectiva de territorialização que tem desta matéria, mas nós temos um problema montante, é que se a vítima não for qualificada e não for tratada pelo sistema como vítima, não vale a pena haver muitas rede de proteção, porque se ela não é qualificada como vítima. E, portanto, esta aplicação do artigo 29 das medidas de proteção à vítima parece-me primordial para depois fazer funcionar todo o sistema. E depois, Sra. Ministra, nos casos avaliados também não houve intervenção de elementos das forças de segurança com formação especializada. Também disse aqui a equipa, não poderemos dizer que seja assim em todos os casos, mas sabemos que existe uma fraca formação dos agentes de segurança que lidam com estas matérias, quer do conhecimento do crime em concreto, quer do conhecimento dos procedimentos a aplicar de imediato e a cautelar naquela matéria de imediato. E então eu gostaria de saber se a Sra. Ministra tomou alguma diligência no sentido de saber porque é que isto acontece e como é que podemos efetivamente mudar isto. E depois é a avaliação do risco. Quando é feita, muitas das vezes não é bem feita, porque não há formação suficiente para ser bem feita, e quando é feita, Sra. Ministra, depois não se seguem as medidas de proteção das vítimas, e quando há as medidas de proteção das vítimas, também nos disse aqui a equipa, não se procede ao seu registro e, portanto, perde-se a forma como estão a ser executadas. Não se consegue monitorizar a sua execução. E, portanto, as minhas perguntas prendem-se muito com todas as recomendações que foram aqui deixadas, que eu tenho a certeza que a Sra. Ministra, tendo em conta que tem uma prioridade máxima, digamos assim, nas questões da violência doméstica, tenho por certo que teve curiosidade de ler os relatórios e de ler atentamente as recomendações e, naturalmente, de pôr todos o sistema e todos os outros ministérios a funcionar de forma a acomodar. Eu sei que isto não é fácil, também não se faz de um dia para o outro, mas
invariavelmente que as recomendações incidem sobre os mesmos assuntos e, portanto, Sra. Ministra, gostaria de saber que passos concretos é que já demos nessa situação. E depois dizer-lhe que, relativamente à formação, a Sra. Ministra falou aqui que tem intensificado a formação dos oficiais de justiça, de advogados, de forças de segurança, e eu queria que a Sra. Ministra pudesse trazer aqui números concretos. Como lhe disse há pouco, os números que nós temos, a Sra. Ministra disse ontem em declarações públicas que em 2018, ela disse este ano, mas certamente se queria referir a 2018, que as ações de formação sobre os magistrados tinham sido o dobro. Nós ainda não temos os números de 2018, mas temos os números de 2016 e 2017 e, comparativamente com a legislatura anterior, os números são muito inferiores àquilo que já se vinha a fazer em 2014 e 2015, e em 2013 e 2014. E, portanto, gostaria que a Sra. Ministra nos desse aqui, em concreto, que ações de formação é que estão a ser feitas, e nomeadamente quer nos magistrados judiciais, quer nos oficiais de segurança, a formação direta e indireta, porque também anteriormente se faria formação que formava agentes de segurança que depois, formação secundária, digamos assim. E, portanto, Sra. Ministra, relativamente à violência doméstica, eu queria dizer-lhe que estamos particularmente muito atentos a tudo aquilo que o Governo tem feito. É uma matéria sensível, nós sabemos. Estou certa que a Sra. Ministra... Eu vou concluir, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. É uma matéria sensível e eu ontem também gostava que a Sra. Ministra comentasse ou reagisse às declarações da Sra. Ministra da Justiça ontem, que disse exatamente que era uma questão de tempo que tudo iria funcionar. Mas, de facto, não é só uma questão de tempo, Sra. Ministra. A vítima que foi objeto deste último relatório da análise da equipa disciplinar não teve esse tempo. A vítima faleceu e aquilo que nos deve custar a todos e nos deve convocar a todos é que ela faleceu em 98 dias pedindo sistematicamente ajuda ao sistema e o sistema não a soube ajudar. E por isso não é uma questão de tempo, porque aquela mulher não teve esse tempo, não lhe conseguimos dar esse tempo. E eu terminaria dizendo que, naturalmente, da parte do grupo parlamentar do PSD pode contar com o nosso contributo para esta matéria, mas seremos muito atentos e vigilantes, porque a prioridade, Sra. Ministra, não é só nas palavras, mas é na ação concreta. Muito obrigada.